Olá, meus queridos e amados irmãos, com muita alegria que estamos mais uma vez para nós gravarmos aqui a nossa videoaula da nosso trimestre, terceiro trimestre de 2017. E por sinal, meus queridos, uma lição muito abençoada, uma lição boa que nós vamos estudar nesse trimestre. A matéria trata-se de bibliologia e o tema do trimestre é a razão da nossa fé. Há tempo que nós estávamos esperando por uma lição tão boa, tão abençoada, e chegou então a lição sobre a Bíblia. E a nossa primeira lição, nós vamos tratar da inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Durante o nosso trimestre, a gente vai estar conhecendo com mais profundidade por que a Bíblia foi escrita, qual a finalidade que a Bíblia foi escrita, quem foram os autores da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Então nós temos aí uma matéria bastante profunda ao estudante da Bíblia Sagrada, e você pode aproveitar para conhecer um pouco mais durante esse trimestre, um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Hoje, no domingo, que nós vamos estudar no dia agora, vai ser dia 2 de julho, nós vamos estudar a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. A lição número 2, nós vamos estudar o único Deus verdadeiro e a criação. A lição de número 3, nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, um só Deus e 3 pessoas. Como essas 3 pessoas, a Trindade, influíram na escrita da Bíblia Sagrada. A lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 5, a identidade do Espírito Santo. A lição 6, nós vamos falar da pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. 7, a necessidade do novo nascimento. A lição número 8, nós vamos falar a Igreja de Cristo. Lição número 9, a necessidade de termos uma vida santa. Tudo isso está na Bíblia Sagrada e como isso será aplicado através das lições da escola dominical, através dos nossos competentes professores, né? A lição número 10, a manifestação do Espírito Santo. A lição 11, a segunda vida de Cristo. Lição de número 12, o mundo vindouro. E a lição de número 13, sobre a família e a sua natureza. Meus amados, dando início à nossa introdução, a introdução da lição de hoje, nós podemos entender que a Bíblia Sagrada ela foi escrita num período de 1.600 anos, em torno de 16 séculos, por 40 escritores diferentes, vivendo em época diferente e tanto quanto em culturas diferentes. E muitos deles não se conheceram, muitos dos escritores da Bíblia, os profetas, eles não chegaram a se conhecer, porque quando um estava nascendo, o outro praticamente já estava morrendo. Mas todos escreveram de uma forma harmônica as escrituras, porque o mesmo Espírito que revelava e inspirava um, também fazia a outro. Porque Deus é Deus de unidade, sem sombra de variação. No último levantamento, o último censo que foi feito, a Bíblia já estava escrita para aproximadamente 2.935 línguas, dividido da seguinte maneira. O Novo Testamento já estava escrito para 1.334 línguas. Porções da Bíblia, ou a variedade das porções da Bíblia, para 1.038 línguas, que totaliza aí um total de 563 idiomas. Quero dizer, meus amados, que ainda falta muitas línguas que ainda não têm a Bíblia no seu dialeto ou na sua linguagem. Mas cremos que, em um espaço de curto tempo, hoje com o advento da internet, do mundo virtual, possivelmente, em curto espaço de tempo, todas as nações terão, todas as línguas terão a Bíblia traduzido para o seu dialeto e para o seu vernáculo. A Bíblia, meus amados, deve ser ensinada
na língua do seu povo. Por isso a necessidade da tradução da Bíblia para todas as demais línguas que ainda faltam ser traduzida na língua do seu povo. E não como em alguns tempos, inclusive aqui no Brasil mesmo, que a Igreja Católica celebrava a missa em latim. Era vedada até mesmo a leitura da Bíblia Sagrada pelos leigos. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso no terceiro ponto da nossa lição. Nenhum outro livro sobreviveu às intempéries, às perseguições por tanto tempo quanto a Bíblia. Nem a fogueira, nem as crises, nem os reis e outros conseguiram dar fim à Bíblia Sagrada. E jamais dará, porque ela é infalível, fiel e verdadeira. Ela é a boca de Deus falando aos homens em todos os tempos da história que nós conhecemos. A Bíblia é um livro antigo, escrito em um material papiro, pergaminho, mas eu quero falar sobre o papiro. O papiro é uma planta aquática que crescia junto aos rios, que existe até hoje no Sudão, Galiléia Superior e o Vale de Saron. É também conhecido como junco. Interessante que essa planta é usada para a escrita desde aproximadamente cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Já era usado o pergaminho para as escritas, o papiro para a escrita. Vamos conhecer um pouco agora sobre a revelação e a inspiração da Bíblia Sagrada. Em primeira mão, nós vamos falar sobre a revelação. O que é revelação? É a revelação de Deus pela qual se dá, ou seja, a revelação é a forma como Deus se revela, ou pela forma pela qual Deus se dá a conhecer aos escritores, coisas desconhecidas que o homem por si só jamais poderia saber. Aquilo que estava oculto em Deus, foi como que tirar o véu, descobrir o que estava encoberto. Meus amados, até que surgiu as revelações aos profetas, das grandes profecias, por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, que Isaías profetizou cerca de 700 a 800 anos antes do seu nascimento, que isso praticamente seria impossível para o homem entender ou descobrir isso, a menos que Deus o revelasse conforme ele fez. E depois nós vemos o cumprimento dessa profecia, dessa revelação feito ao profeta Isaías e muitos outros profetas, de forma direta ou indireta, sendo cumprida no Novo Testamento com o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A revelação é Deus revelando a si mesmo através de Cristo. Um texto que eu tomei por base aqui, para nós deixarmos bem claro isso, é o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos encontrar lá, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra verbo, ela vem do grego logos, quer dizer, aquilo que excede o tempo. Em outro significado, verbo é a palavra. Então a palavra, ela existe de eternidade a eternidade. E essa palavra encarnou através de Cristo, que é o Cristo, o verbo, e se manifestou, se revelou ao homem na forma humana. Aí o versículo continua, o texto continua e diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Então nós vemos aí a revelação de Deus através da criação e através da manifestação da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa da revelação, que elas são os segredos divinos. Deus revela seu mistério a seus santos profetas, através do que? Da palavra. Amós capítulo 3, verso 7, vai dizer assim, certamente o Senhor Jesus não fará coisa alguma sem antes ter revelado ao seu servo, os santos profetas. Então, tudo que Deus faz, o que vai acontecer, a realização dos seus projetos, dos seus desígnios, Deus revela aos seus servos, aos seus santos
profeta. E nós vemos quando Deus se revelou ao profeta Isaías que o nome dele seria Emanuel, quer dizer Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e assim por diante. Deus revelando de uma forma indireta o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos outros textos bíblicos que traz essa revelação, e muitas outras revelações que estavam ocultas em Deus, e através de Jesus ela foi revelada à humanidade. Outra coisa interessante na escrita da Bíblia é a sua inspiração. Quando nós vamos estudar o termo inspiração, a gente precisa ter um certo cuidado quando assim vamos fazer. Porque, meus amados, existem várias teorias da inspiração que elas são falsas, à luz das Escrituras Sagradas e à luz dos pensamentos dos maiores teólogos, elas são falsas. Nós vamos ver algumas delas, bem resumida, para a gente tirar algumas dúvidas. Por exemplo, nós temos a inspiração natural e humana. Essa teoria define que a Bíblia foi escrita por homens dotados de certa intelectualidade, ou seja, eles eram uns gêneros, né? Tipo Rui Barbosa e grandes escritores que nós temos hoje na atualidade, né? Gêneros especiais. Então eles estão negando, desta forma, eles negam a sobrenaturalidade ou sobrenatural da Bíblia. Então essa teoria, ela é um erro fatal para a fé cristã. Se essa teoria fosse uma verdade, logo toda a inspiração da Bíblia Sagrada, ela cairia por terra. Não seria Deus inspirando, revelando e inspirando seus profetas a escrever a Bíblia. Apenas a intelectualidade desses homens que dava-se então, ou deu-se então, a origem da Bíblia. Mas nós vemos que isso não é verdade. Deus usou grandes homens cultos como Daniel, o próprio Jeremias, que era um homem de palácio, mas Deus usou homens também de pouca cultura, como por exemplo Amós, que era um boiadeiro, colhedor de sicômoro, um homem de uma linguagem agropecuária. Então, e muitos outros na Bíblia que não tinham muita cultura, tinham pouca cultura, mas, no entanto, receberam a revelação de Deus e foram inspirados a escrever a Bíblia Sagrada. A outra inspiração que também é falsa é a divina e comum. Essa teoria ensina que a mesma inspiração que hoje nós temos quando cantamos, pregamos e oramos, então essa teoria também é um erro, pois admite graus, ou seja, o Espírito Santo dá de acordo com quanto oramos e jejuamos, ao passo que os escritores da Bíblia não admitia tais graus, ou seja, a revelação da Bíblia aos escritores não era medida pelo seu grau de dedicação ou de busca. Então essa inspiração divina e comum, ela também é uma falsa. A outra inspiração é a inspiração parcial. Essa teoria ensina que parte das escrituras são inspiradas e outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Se essa teoria fosse verdade, nós estaríamos em grande confusão. Quem poderia dizer, ou quem pode dizer, quais partes das escrituras é inspirada ou não? Há uma dificuldade muito grande quando a gente vai ministrar essas aulas em cursos teológicos ou seminário que seja, quando nós vamos falar sobre a inspiração parcial da Bíblia. É claro que a Bíblia, ela também é um livro de história. Ela tem histórias, tem acontecimentos, tem localizações geográficas, fala de cultura, de costumes e etc. Muito bem, nós não temos o que discutir em relação a isso. Mas como que Deus, como que esses escritores passariam a escrever ou colocariam isso se Deus não inspirasse esses homens a fazer essa busca para poder escrever isso? Então logo
essa teoria é inspiração parcial, ela também não existe verdade nela. A outra teoria é a teoria do ditado verbal. Quer dizer que Deus ditou tudo. Essa teoria não deixava espaço para o estilo e atividade do escritor. Também é uma teoria falsa, porque Deus inspirou e usou as faculdades mentais de cada indivíduo no seu estilo e modo para escrever as escrituras, da sua cultura, da sua linguagem e etc. Os escritores não eram meros robôs de Deus, não. Tinha espaço também para a sua expressão, a forma de linguagem pelas quais eles poderiam empregar, porém dentro de uma inspiração divina. Amós, por exemplo, quando chegou na cidade de Baçã, ele disse: ó vacas de Baçã. Veja que, embora sendo uma palavra inspirada, ele usou uma linguagem pelo qual ele estava acostumado com ela, que era uma linguagem agropecuária, porque se ele era boiadeiro, vivia atrás dos rebanhos, ele fez uma analogia, uma comparação entre a rebeldia daquele povo e a rebeldia dos animais do campo. Por isso que ele usou a usou a expressão ó vacas de Baçã. Mas isso não tira a autoridade da inspiração da Bíblia Sagrada. A outra inspiração nós vamos ver mais lá na frente, que é a inspiração plenária e verbal. No último ponto a gente vai tratar disso daí. Neste momento, nós vamos falar também um pouco sobre a forma de comunicação. Essa comunicação se refere como Deus tem se revelado através dos tempos, por meio da sua obra, através da sua própria criação. Veja que a própria Bíblia, ela revela a grandeza de Deus através da própria criação pela qual Deus deixou. Por exemplo, quando nós vamos estudar o livro de Jó, nós vamos encontrar ali sobre os 7 estrelas, a constelação de Órion, a constelação de Ursa, os 7 estrelas e assim por diante. Veja que são coisas da própria natureza e os astros pelos quais Deus criou e colocou para comunicar alguma coisa ao ser humano. E o livro de Jó, quando possivelmente o Moisés tem escrito o livro de Jó, ele dá uma ênfase a essas considerações, revelando algo da vida do próprio Jó. Nós vamos ver também que Deus comunica aos seus profetas no Antigo Testamento por meio de palavra, visões, som e símbolo. Podemos ver isso em Jeremias 1, verso 13 e também em Amós 7, verso 8. Jeremias 1, verso 13 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês? Com símbolos, palavra, visões, som e símbolos, né? Vamos conhecer um pouco também forma de comunicação, forma de comunicação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar muita expressão tipo assim: veio a mim a palavra do Senhor, e o que quase não aparece no Novo Testamento. Depois a gente pode fazer uma separação disso aqui, com exceção de João Batista, quando ele estava no deserto, lá em Lucas capítulo 3, versículo 22, versículo 2, vai dizer: veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Por que, meus queridos, que no Antigo Testamento a expressão veio a mim a palavra do Senhor, ou assim disse o Senhor, e algo parecido, ela não encontra-se no Novo Testamento? Porque no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha de forma, vamos dizer assim, esporádica. Ele não permanecia com o povo de Israel, o povo de Deus. No Novo Testamento, nós já vemos a ruptura do profeta para o período da graça, aonde opera-se o Espírito Santo de Deus.
Então o Espírito Santo de Deus, ele fala direto conosco. Já não precisa mais assim veio a palavra do Senhor, porque a palavra já está conosco, revelada em Cristo, e agora é manifesta através do Espírito Santo à sua igreja, ao seu povo, e ela está a acesso a todos nós. No Antigo Testamento, por que Deus comunicava desta forma? Veio a mim a palavra do Senhor. Porque Deus precisava do profeta. O profeta falava de Deus para o homem. E o sacerdote falava do homem para com Deus. É por isso que a palavra profética, a palavra do profeta, ou a palavra profética, na forma de profecia, muitas das vezes eram palavras pesadas. E o profeta, ele entregava do jeito que ele recebia a revelação de Deus, a inspiração de Deus, e ele entregava a sua mensagem. E muitas das vezes o profeta, ele era perseguido e por causa do recado de Deus ou a mensagem de Deus. No Novo Testamento, querido, Deus rompeu o véu da separação que havia entre o homem e Deus, e agora nós temos acesso livre ao trono de Deus. E o Espírito Santo agora é que revela a nós os propósitos de Deus e a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo, de uma forma muito gloriosa, de uma forma muito santa. Nós vemos a operação maciça do Espírito Santo. Por exemplo, no Antigo Testamento não havia o batismo como Espírito Santo. Nós vemos no caso de Saul, que recebeu o Espírito Santo de Deus e ele profetizou. Hoje nós temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, mas nós não profetizamos. Nós recebemos o dom da profecia, mas não temos mais a função do profeta. Então hoje Deus não precisa usar mais a expressão, aí veio a minha palavra do Senhor. Em algumas profecias nós ouvimos, a gente vê dizer, assim disse o Senhor. Ou seja, Deus falando através do seu canal, através do Espírito Santo, falando à igreja do Senhor. Então aí nós temos essa separação, essa divisão entre a comunicação do Antigo Testamento e no Novo Testamento, que está explícito e claro na revelação e na inspiração divina da palavra do Senhor. Mas o que é a inspiração divina? Inspiração divina, nós encontramos algumas palavras gregas, nós vamos ter apenas duas da lição aqui, não vamos, devido ao espaço-tempo, né, que nós temos, vamos estudar aqui a palavra teopneusta. Teu quer dizer Deus, pneu, respiração ou sopro. Então logo as escrituras, ela foi soprada. Deus insuflou nos seus profetas, nos seus servos, a sua palavra. Deus soprou, colocou. Eles receberam essa inspiração, da onde surge então a palavra teopneustia, que é a inspiração divina da Escritura. Deus soprando aos seus santos profetas, Deus respirando sobre os seus santos profetas. Foi como se Deus pegasse a sua palavra e infiltrasse nos seus santos profetas, para que eles de uma forma gloriosa pudessem transformar isso em palavras e a escrita mais tarde. Uma coisa interessante que nós podemos ter colocado lá na introdução e nós não colocamos, é que a Bíblia, querido, foi o primeiro livro a ser imprensa na forma de escrita como temos hoje. Quando a invenção da imprensa por Gutenberg, ele teve a ousadia e o cuidado de imprimir primeiramente a Bíblia. Então veja a prioridade da Bíblia Sagrada, até mesmo na questão da publicação de livro, ou seja, de ser imprimido. O primeiro livro a ser imprimido foi a Bíblia Sagrada. Que coisa gloriosa, né? Não sabemos, eu pelo menos não tenho conhecimento, se o inventor lá da imprensa, Gutenberg, ele era evangélico ou não. Mas, queira ou não, ele deve ter recebido de algo de Deus esse desejo de imprimir primeiramente a Bíblia Sagrada. Quem conheceu as impressões de tipo, como eu conheci, veja então o trabalho que deu para se imprimir
a Bíblia Sagrada, formando as placas com os tipos, levando a impressora e assim fazendo os 66 livros da Bíblia Sagrada. Outra coisa interessante, meus amados, é a questão da avaliação da exegética da Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia, ela não contém erros. A Bíblia, ela narra erros. Ela mostra erro, mas ela não tem erros. Há uma grande diferença entre a gente falar ter erro e conter erro. Veja que a Bíblia, ela registra os erros de Davi, os erros de Sansão, os erros de Saul, e assim vários outros homens que erraram. Por que a Bíblia registra esses erros? A Bíblia registra esses erros como forma de alerta para que eu e você, nós, não venhamos cair no mesmo deslize que esses homens caíram. Porém, a Bíblia não existe erro. Se pegar os manuscritos originais e nós fazermos um estudo cuidadoso, um estudo acurado, nós vamos perceber que ela não contém erro. O que há de erro na nossa Bíblia são a questão da tradução. Muitas vezes, na tradução do original para a língua local, no caso português, não há, ou não havia, ou não há algumas palavras correspondentes para se traduzir. Então, pega-se uma palavra mais próxima. Nós vamos ver, por exemplo, a palavra amor e a palavra inferno, que são duas palavras genéricas na Bíblia. Mas quando nós vamos estudar ela no seu original, elas têm valores diferentes. Por exemplo, amor ágape, amor estorge, pileus, tem mais outro amor que não me esqueço agora, mas outra palavra, que tem significado diferente. Por exemplo, inferno, quebar, tártaro, Hades, Seol. Na nossa Bíblia, a gente tem tudo como inferno. E elas não são os mesmos lugares nem têm os mesmos significados. Então isso aparentemente dá a entender que tem erro na Bíblia. Outra coisa também que as pessoas podem entender como erro é quando Jesus passa por Jericó e aquele cego clama. Um texto diz que ele estava saindo e o outro diz que ele estava entrando. Mas quando você vai estudar a parte geográfica da cidade antiga e da cidade nova, você vai entender que não existe nenhum erro. Existe apenas ali talvez uma narração um pouco diferencial da outra, que eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do espaço-tempo. Então, na questão da avaliação exegética, nós temos na nossa lição, nós temos aqui a questão da gramática grega que é usada nos dois textos bíblicos. Por exemplo, toda a escritura divinamente inspirada. Essa tradução na língua portuguesa deixa margem para dizer que nem toda a escritura é inspirada, porque diz toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, está abrindo espaço para dizer que nem toda é inspirada. Mas nós temos já a segunda escrita que diz toda a escritura é divinamente inspirada e proveituosa. Então veja que não existe aqui erros na Bíblia, mas apenas uma questão da gramática grega. Meus amados, é muito difícil para nós que temos pouco conhecimento da língua grega, talvez entender essas particularidades que estão inseridas no contexto da Bíblia Sagrada na hora que nós vamos estudar. Então, o leitor menos culto, ele pode ter essa dificuldade para entender e suscitar algumas dúvidas e até abalar um pouco a sua fé. Mas quando temos professores para ministrar uma escola como essa, é muito bom que esses alunos saiam esclarecidos que a Bíblia Sagrada ela não contém erro. E as avaliações exegéticas vai mostrar isso para a gente de forma muito clara. E cada professor deve se esmerar ao máximo para não deixar que o seu aluno saia da escola dominical com dúvida a respeito da escrita da Bíblia Sagrada. Esse trimestre nós vamos esmerar muito e vamos nos dedicar ao máximo, porque temos assunto aqui bastante assim, vou dizer, interessante, muito chamativo, como por exemplo a manifestação do Espírito Santo, a segunda vinda de Jesus e o mundo vindouro.
Veja, querido, que isso aqui, essas matérias, são umas matérias que exigem um certo conhecimento. E muitas das vezes o leigo, ele tem uma certa dificuldade de entender isso. Como vamos entender a segunda vinda de Cristo? E como vamos entender a respeito do mundo vindouro? É claro que a Bíblia, ela não é aceita por lógica. A Bíblia é aceita por fé. Esta é a grande verdade, né? Da questão de autoridade. A autoridade da Bíblia, né? A autoridade da Bíblia, ela deriva do seu tema central. Quem é o tema central da Bíblia? Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós podemos talvez perceber ou até dizer que o tema central da Bíblia seria Deus, Jeová. Porque nós encontramos, como já falamos no ponto anterior, sobre que Deus falou aos seus profetas. Né? É o tema central do Antigo Testamento, Jeová e Deus. No Novo Testamento, nós já temos aqui Deus se revelando através de Jesus e transmitindo aos seus santos profetas. Então, quando nós formos estudar a matéria sobre Trindade, deixa eu ver aqui qual vai ser a lição. Vai ser a lição número 3. Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. O professor que for ministrar essa aula, ou a gente que vai estar gravando esse vídeo, a gente vai poder explicar um pouco mais sobre a questão da autoridade da Bíblia, baseada no tema central dela, que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, pelo qual forma a Trindade. Então, de uma forma resumida, a autoridade da Bíblia, ela está vinculada, ela está entrelaçada entre o Antigo Testamento, o advento de Cristo e o advento da graça, baseado as 3 pessoas chamadas Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o tema da Bíblia Sagrada é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Deus único, poderoso, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a sua autoridade se relaciona também com a sua origem. Nós já citamos o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Né? Ele existe desde o princípio. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim, ó, a forma como ele falou. Veja, você fazendo um estudo sobre Hebreus, você vai entender isso também sobre como foi que Deus falou. O versículo vai dizer assim, ó, e havendo Deus antigamente falando, nesse caso falando aos profetas, diz, ó, havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quem esses pais? Os profetas. Pelos profetas. Ou melhor, desculpa dizer aos profetas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então veja, quando nós falamos da autoridade baseada na Trindade, nós temos aqui então o escritor aos Hebreus falando sobre essa autoridade, baseando a maneira como Deus falou aos profetas, né, aos pais pelos profetas, e hoje falando pelo Filho, através de Jesus Cristo, e na atualidade nós temos aí o Espírito Santo, que é o agente, né, das revelações, da comunicação de Deus para conosco. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a sua autoria está no tema central da Escritura. Nós já falamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O último ponto da nossa lição, nós vamos tratar da inspiração plenária e verbal. Nós falamos lá no início de algumas inspirações, não sei se os senhores estão lembrados quais são elas, né? Nós falamos da inspiração, deixa eu me ver aqui, da inspiração natural e humana, divina e comum, inspiração parcial, teoria do ditado verbal. Então foram 4 teorias. E agora nós vamos falar da teoria plenária e verbal. Essa é a teoria mais aceita praticamente por maioria dos estudantes da Bíblia e os teólogos, né? Ela ensina que todas as partes das Escrituras são igualmente inspiradas e que
todos os escritores, eles não funcionaram como máquinas inconscientes, né? Não como máquina inconsciente, mas que houve uma cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo de Deus, que os capacitavam a escrever a Bíblia. Homens santos escreveram com seus vocábulos, mas também mas sob a influência do Espírito Santo. Na linguagem deles, no vernáculo deles, na cultura deles, porém insuflado ou soprado pelo Espírito Santo de Deus. Então toda a Escritura foi inspirada por Deus. Mas agora temos uma coisa interessante, mas nem toda foi dada por revelação. Isso parece um pouco confuso, como lá no início nós falamos que a Bíblia foi revelada, etc. Vamos abrir um parênteses. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, mas nem toda foi dada por revelação. Quando Lucas, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever o livro de Atos e o livro de Lucas, nós vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 1, já versículo 1, Lucas ele fez pesquisa sobre a vida de Jesus para escrever o livro de Lucas. Quando nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, fiz o primeiro tratado, Teófilo. Ele está se referindo ao livro de Lucas. Então veja que para Lucas escrever o seu livro, ele teve que fazer pesquisa, uma busca possivelmente minuciosa e detalhada sobre o ministério de Jesus para escrever o seu livro. Porém, quando nós vamos para o livro de Atos, nós vamos perceber ali a inspiração divina do livro de Atos, que é praticamente a história da igreja, que é um livro inacabado, porque a história ainda não acabou, né? O livro de Atos ele termina abruptamente. E nós vemos ali a revelação de Deus, principalmente no batismo com o Espírito Santo, do enchimento com o Espírito Santo, e assim por diante. E a narrativa histórica de Lucas, o grau de revelação e de santidade que Lucas coloca nos seus escritos. Parece que a gente viaja com Lucas no tempo da revelação de Deus, ou seja, da inspiração de Deus na pesquisa que Lucas faz para escrever esse livro. E também nas questões geográficas. Observe bem que a Bíblia vai falar, lá no Antigo Testamento, junto aos rios da Babilônia. As cartas de Paulo aos Coríntios, que falam também de muita cultura. Então veja que existe alguns textos da Bíblia que não é total, não existe revelação, mas dentro daquela cultura, dentro daquela história, Deus inspira o seu escritor, seja os profetas, seja os apóstolos, a escrever algo sobre aquela situação, sobre aquele momento, e até doutrinas fundamentais que estão baseadas principalmente nas epístolas paulinas. Nós vamos encontrar doutrinas fundamentais, né, baseadas em costumes da época, cultura da época, né, que Paulo traz para fundamentar a nossa fé cristã. Nós podemos até dizer que, se tirar as epístolas paulinas do Novo Testamento, nós vamos ficar com a maior parte do Novo Testamento, vamos ficar sem a maior parte do Novo Testamento, porque Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento e recebeu de Deus. Ele disse, tudo que eu aprendi, eu não aprendi com homem algum. Veja que ele, quando se converteu, quando ele, vamos dizer, caiu do cavalo, ele vai para o deserto de Damasco, e ali ele passa aproximadamente 3 anos, não vamos entrar em detalhes na questão dos 3 anos, aprendendo diretamente com Deus. Ele disse, tudo que eu aprendi, não aprendi e não recebi de homem algum. Isto é, ele recebeu de uma forma revelada da parte de Deus o ministério que ele tinha, e Deus o inspirou a escrever as escrituras através das próprias culturas, costumes locais pelo qual Paulo passava, e ele então ia recebendo a inspiração de Deus e escrevendo, usando culturas, lugares geográficos e assim por diante, para poder escrever a palavra
a palavra de Deus. Porém, meus amados, nada disso invalida a inspiração plena e verbal das Escrituras. Nada, nem histórica, nem cultural, nem filosófica, né? Por exemplo, Paulo, quando ele encontra em Atenas, ele vai olhar os santuários que existem pelas ruas de Atenas, ele encontra um vazio. E ele diz que lá no Areópago, quando ele vai discutir com os filósofos, né? Ele diz que em tudo eu vejo que vocês são, legal, vocês são bem adoradores. Mas tem um Deus lá que vocês não adoram, é o desconhecido, é esse que eu adoro. Então os senhores vejam que ele usa uma circunstância cultural e religiosa da época para escrever um sermão, né, um debate e deixar escrito para nós, né? Hoje nós temos diversidade de deuses, mas o nosso Deus não habita em altar feito por mão de homem. O que muitos não conhecem sobre ele, nós sabemos sobre ele, porque ele é o Deus revelado e nas escrituras sagradas para nós, né? A Bíblia também ela é a única regra infalível de fé, proveituosa para ensinar. O que isso quer dizer? Trata-se dos ensinos espirituais para a salvação. Porque a Bíblia contém ensinamentos, claro, éticos, morais, mas o principal foco da Bíblia, como proveitosa para ensinar, está relacionado aos ensinos espirituais para salvação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Aí eu faço a pergunta, que tipo de conhecimento é esse? Da onde vem esse conhecimento? É claro que é o conhecimento das Escrituras Sagradas sobre a unção do Espírito Santo, porque nós pregamos a palavra de Deus que foi revelada, foi inspirada e nós a pregamos revelada por Deus naquele momento, para aquele propósito, e o Espírito Santo é que se encarrega de converter as almas para o reino do céu. Nós somos apenas um canal que Deus usa, por isso que a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Louvado seja o nome do nosso Deus. Este conhecimento de que a Bíblia fala, não são conhecimentos, ou seja, não é conhecimento que nós encontramos fora das Escrituras. Nós não encontramos esse conhecimento ou essa sabedoria fora das Escrituras. Só nela e por ela, né? Os dois últimos subpontos nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, devido ao nosso tempo, e nas próximas aulas certamente estaremos dando mais ênfase à questão da conduta humana, né? Possivelmente na segunda lição nós vamos tratar sobre isso, e a tradução da Bíblia, conforme nós vimos bastante e com uma certa prioridade na nossa introdução. Meus queridos e amados irmãos, ao encerrarmos a nossa aula, nós percebemos que em todos os tempos e época, a Bíblia sempre foi o meio pelo qual Deus se revelou aos homens através da escrita revelada e inspirada pelo Espírito Santo. Os 40 escritores da Bíblia foram movidos por Deus sob as mais diversas circunstâncias. Por exemplo, no exílio, em prisões, no palácio e no deserto. Mas tudo vinha de uma mesma fonte, Deus e o Espírito Santo. Você já imaginou escrever uma Bíblia, um livro por divina inspiração no exílio? Quando nós vamos, quando nós dissemos que nem toda a Escritura foi revelada, nós vamos ver que Daniel lá no exílio disse, ele examinando os livros, ele viu que o tempo deles na Babilônia já tinha acabado. Foi quando ele propôs no seu coração em buscar com mais intensidade a vontade de Deus, para que Deus o tirasse das terras da Babilônia, do cativeiro, conforme nós assim conhecemos, né? Então, em prisões, o palácio, no deserto, mas tudo vinha de uma mesma fonte, e a fonte era o Espírito Santo de Deus. A Bíblia tem um segredo muito grande.
E talvez até aqui você não sabia disso. A Bíblia é o único livro que, quando lemos, o autor está presente. Este livro chamado Bíblia, quando você está lendo ele, o autor dele está do seu lado. Então não podemos falar isso de outros livros. Nós não podemos falar isso de outros livros. Somente a Bíblia Sagrada, somente ela, o único livro, quando você lê, o autor está presente. O autor está do teu lado. Então, ame essa palavra. Estude essa palavra. Dedique a esta palavra, porque ela é alimento para a minha alma, para a sua alma. Pastores, evangelistas, ensinadores e mestres, ensine tão somente esta palavra, porque ela é a revelação de Deus, é a inspiração de Deus para todos os povos, em todas as épocas, em todos os tempos, e continuará sendo até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você e que espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você que é professor, estará ministrando a sua aula. Que Deus abençoe a sua aula, que seja de grande proveito. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.